Sejam bem-vindas todas as pessoas para mais um episódio do podcast Falando às Claras. E hoje estou aqui com duas pessoas queridíssimas, doutora Ana Sarmento, Nivaldo. E eu queria dar as boas-vindas aos dois. E primeiro eu queria que vocês se apresentassem. Doutora Ana, por favor, quem é Ana Sarmento na fila do pão? Ana Sarmento na fila do pão. Eu vou fazer uma breve, Clara, assim, explanação, né? Primeiro eu quero pedir que você tire o doutora, tá? Sim, senhora. Porque a gente vai senhora também quer que eu tire? Não, pode tirar. Nossa Senhora está no céu. A gente vai para aquele lugar que é da informalidade, da mediação, né? Então também, vamos... Clara, tudo certo. Tranquilo. Então, Ana Sarmento, eu costumo me apresentar pelo meu papel, que eu acho que é o mais importante da minha vida, que é a minha maternidade. Ana Sarmento é mãe de Iago e Mariana. Ana Sarmento tem formação acadêmica em Direito, em Serviço Social e em Psicologia. Fiquei emocionada. Em Serviço Social, eu tenho uma especialização na área de gestão de conflitos. Sou palestrante, professora e tenho, assim, a felicidade, né, de ter sido a criadora de uma Câmara de Mediação de Conflitos aqui no estado de Sergipe, que foi a primeira Câmara a ter o aval do CNJ e ter um convênio com o TJ de Sergipe. Então, a gente tem a nossa história construída com muita luta, Clara. Né? A resignação, né, luta, o acreditar, né, e o buscar mesmo um caminho novo para o direito, né, porque a gente aprende, né, com 26 anos de advocacia, a gente aprende que o litígio é adoecedor. Sim. Né? Então, hoje eu costumo dizer que eu tenho uma fibromialgia que me acompanha e eu tenho certeza que ela é decorrente de todos esses anos de uma luta diária e constante, incessante, de melhor atender, de melhor buscar o caminho para quem nos procura e quem confia no nosso trabalho. E hoje eu tenho a felicidade de dizer que eu achei um espaço que me conforta na mediação de conflitos e na arbitragem. Que maravilha, que maravilha. Ni, me permita chamar assim, é difícil para mim até chamar de Nivaldo, né? Eu vou chamar Ni também. Ni, diga aí um pouquinho, o professor Nivaldo, né? Mas Nivaldo, Ni, como vocês quiserem, diga aí. Clara me chama assim porque ela foi minha professora também. Então, meu nome é Nivaldo, né, pessoal? Eu sou aí professor universitário, especificamente de matérias voltadas ao processo civil, à mediação de conflitos, a métodos adequados de resolução de conflitos como um todo. Atuo profissionalmente com a mediação, né? A mediação, ela mudou minha vida, ressignificou minha vida, trazendo uma outra perspectiva de olhar o direito. E isso foi desde muito cedo na universidade, né? Quando eu estava ali no segundo período, eu soube de um curso de mediação extrajudicial, que era algo estranho, porque a gente ainda estava na vigência do Código 73 da época, né? E eu lembro que eu fui me aventurar e os colegas acharam até totalmente estranho a participação daquele curso. Então, eu fiz esse curso de mediação extrajudicial à época e comecei a iniciação científica para trabalhar com duração razoável do processo, mediação e conciliação, adentrando naquele universo muito cedo. Isso eu estou falando de 2013 e 2014, né? Sim. Já são 10 anos atrás. E aí comecei a adentrar, fiz o curso, que na época a minha faculdade tinha uma parceria com o Tribunal de Justiça, né? E aí tirei essa certificação de conciliador judicial e comecei de fato a mergulhar nesse universo, né? Então hoje eu já sou mestre em Direitos Humanos, como havia dito, né? Mesmo assim, o meu mestrado foi todo voltado à perspectiva do acesso à justiça, também foi algo que desde logo me chamou muita atenção, esse repensar um modelo de justiça que tivesse mais de uma forma de resolução e basicamente estou adentrando aí nesse universo das competições de mediação, né? Sendo avaliador da maior competição da América Latina, né? Que é a competição da Camarbe. Então hoje eu acho que a mediação ela fala mais sobre a minha realidade profissional do que outras coisas. Que maravilha, que maravilha. E vocês sabem que eu tenho também um carinho muito grande, né, pela mediação, justamente por conta da minha trajetória também, porque eu trabalho com fraternidade. Sim. Então, como eu trabalho com fraternidade e a mediação tem até uma pesquisadora do Sul, né, a doutora Fabiana, que trabalha com... Fabiana Splender, que trabalha com mediação fraterna. Ou seja, ela estuda a mediação à luz da fraternidade. E quando a gente pensa, quando Ana Sarmento falou, né, da questão do direito,
conflito e acabar com toda essa perspectiva do conflito. Para mim, Ana, fez muito sentido quando eu fui pensar a tese do doutorado e eu disse assim, mas a gente precisa realmente sair dessa perspectiva e trazer a fraternidade para o direito justamente sair dessa visão conflitual, né, do direito. Então, a mediação, ela me traz também um pouco desse espírito de fraternidade. Tanto que eu até escrevi um artigo com a professora América Nejaim, e lá a gente indica como uma proposta incluir a fraternidade enquanto princípio dentro da lei de mediação. Porque, de fato, né, me parece... Porque, veja, como é que eu vou trabalhar dentro de uma mediação se eu não tiver um olhar horizontalizado para o outro? Porque a fraternidade traz esse espírito, né? Ou seja, você reconhecer o outro como um outro eu. Então, acho que esse é um ponto que é fundamental. Mas, então, para mim, para dizer para vocês que eu estou muito, muito confortável, né, em trazer essa temática, porque também na advocacia, a minha advocacia, eu trabalho muito dentro de uma advocacia consultiva, né, e tento sair ao máximo da advocacia de conflito, né, da advocacia de judiciário, né, do dia a dia. Mas eu queria entender de vocês como está hoje a mediação. Vamos começar pelo tanto em nível estado de Sergipe como em nível nacional. E depois eu também queria entender essa questão da Câmara Privada, né, que a doutora Ana falou. Desculpe, Ana. Como está aqui hoje a mediação? E você quer começar pela parte da universidade, depois eu vou para a parte... Pode ser. Que eu acho que é melhor. Eu estou tentando, sabe, Clara, estar sempre atento ao que está acontecendo no Brasil, como essa evolução está acontecendo. Eu acredito que a gente pegou essa fase de transição, né? Sem dúvidas, quando a gente tem entrado em vigor do CPC 2015, a gente tem uma mudança legislativa mais efetiva, mais brusca, a trazer uma certa obrigatoriedade, as pessoas entenderem aquele procedimento como seriedade, né? E não como uma visão extremamente romântica. A mediação existe e tal, mas aquela coisa é algo bom, mas não é algo bom para dentro do Poder Judiciário, né? Não é algo bom para que eu participe, para que eu tenha que me desenvolver tecnicamente ao ponto de eu entender como aquilo funciona. Certo. Então, o CPC, ele traz aquilo para dentro do processo, ele traz, olha, é uma realidade. Certo. Então, no processo de conhecimento, a gente vai ter essa audiência tocopositiva, que vai depender da natureza do conflito, pode ser de conciliação ou de mediação. Sim. Então, ela trazendo isso, perceba, a gente tem uma necessidade. Qual é essa necessidade? Como é que a gente atua? Como é que a gente faz? Como funcionam esses personagens, esses sujeitos dentro desse procedimento de resolução de conflitos e geram estranhismo? Porque o profissional do direito, ele é ensinado para quê? Para a briga, para o conflito. E o estereótipo que foi feito do estudante de direito é o estereótipo de uma pessoa que parece que vence no grito. Isso. E aí, isso daí cria, né, um paradoxo de pensar, então, para eu ser um operador do direito bom, eu preciso gritar, bater na mesa, fazer, acontecer e tal. Então, a mediação, ela não é desse jeito. Então, ela quebra paradigmas de um profissional que ele não consegue se encaixar nesse novo procedimento, que ele não sabe o papel dele e qual é o conflito que começa a surgir. Se esse profissional ele não entende qual é o papel dele nesse procedimento, esse procedimento não ocorre de maneira efetiva. Perfeito. E aí a gente tem como se fossem todas as atuações atuando de forma deslocadas, por exemplo. Desconexas. Desconexas, né? O mediador, ele entende o procedimento. Ele sabe qual a função dele ali, né? Ele sabe que o objetivo daquele procedimento não é o acordo, é o restabelecimento de comunicação, é fazer com que aquelas partes, como você trouxe, pela própria fraternidade, possam entender o conflito por outras perspectivas, um se colocar no lugar do outro. Essa inversão de papéis é técnica da Escola de Mediação de Harvard, não é algo que se inventou do nada, né? E isso dialoga com a fraternidade. A fraternidade, ela pede isso, né? Que a gente se veja por outras perspectivas. Porém, esse advogado que só pensa ali, né, no cliente dele, que pensa que entender o conflito é somente uma perspectiva, a perspectiva que te foi passada, ele vai ficar um pouco perdido ali, sem saber como é que ele atua. Um pouco é bondade dele. E mais ainda, se você perceber, quem são as principais pessoas que estão ali naquela mesa? São as partes.
Porque aquela questão fala sobre a vida daquelas pessoas. E a gente não está falando de números processuais, a gente está falando sobre pessoas, sobre histórias, sobre família, sobre pessoas que não estão naquela mesa, mas estão sendo discutidas ali. Então, quando o mediador ele dá a palavra primeiro às partes e não ao advogado, ele já sente um desconforto naquele procedimento. Legal. Não, mas eu vim para falar. Não, mas as pessoas elas precisam ser ouvidas. Se vocês imaginarem, né, a necessidade da população é que ela seja ouvida. Quando você diz, eu tenho um processo judicial, você está dizendo que você quer ir até o Poder Judiciário e falar. Eu preciso colocar para fora. Eu quero dizer como eu estou me sentindo. E, de fato, o processo tradicional, ele não abre essa abertura para fala, para o reconhecimento da pessoa enquanto sujeito. Ele silencia a pessoa. Ela não é reconhecida, ela não fala. Então, aquilo que seria trazido em um momento de valorizar a pessoa, né, eu gosto até de um conceito de Kazuo Watanabe, que ele diz, né, que o acesso à justiça seria um acesso a um ordenamento jurídico justo. Eu não vejo o exercício da jurisdição trazendo paz. O processo, ele pode finalizar, mas o conflito, ele continua. Perfeito. Então, a paz que era desejada nos conceitos mais tradicionais de jurisdição dos processualistas, ela não é alcançada, ela é uma falácia. Então, a gente tem algo que foi criado. E, gente, a mediação não é para todos os casos, não. Vão ter casos que vão ser resolvidos para mediação, vão ter casos que vão ser resolvidos para conciliação, pela arbitragem, pela decisão judicial tão somente, e por outras diversas portas. Eu costumo sempre falar com os meus alunos desse jeito. Você toma o mesmo remédio para todo tipo de doença? Não toma, né? Se você está com diarreia, você toma um. Se você está com dor de cabeça, você toma outro. Da mesma forma, para cada tipo de conflito, a gente vai ter uma forma efetiva, adequada de resolução. E aí, antes, né, o Poder Judiciário, ele via aí os próprios juristas como se fosse uma alternativa à jurisdição. Eu até tenho um pouco de ranço dessa terminologia, métodos alternativos. Não é uma alternativa, é uma realidade, é um método adequado, tão adequado quanto a decisão judicial. Sim. Né? Me permita, Nivaldo. Pode falar, me perdoe. Eu acho que é muito importante essa fala de Ni pelo seguinte, porque a gente vê um discurso, né, que é alternativo. Não é assim... Eu já vi. Prioriza, né, doutora? Exatamente. E não prioriza. Exatamente. Claro, o que é que a gente percebe, né, assim, fazendo assim, uma pontuação na fala, na brilhante fala de professor Nivaldo. A gente percebe que hoje se fala muito, a universidade tal já avançou nisso, avançou naquilo. A gente precisa avançar nas pessoas. Perfeito. Né? Porque quando a gente fala de dor, eu digo todos os dias, quando não tem um prazer maior da vida, eu digo para mim, de maneira pessoal, quando eu consigo, em uma mesa de mediação, a depender, né, da situação, porque a mediação cabe em qualquer momento, em qualquer instância, né? Ele está lá em cima, julgou, não julgou, está para julgar. Antes de começar o processo, a gente vê a satisfação das pessoas dizerem assim, aqui eu retomo a minha vida. Porque um processo lhe impede de você retomar a sua vida. Isso. Porque enquanto ele corre, enquanto ele anda a passos lentos e muitas vezes assim esdrúxulos, né? A gente sabe na realidade do direito que a gente vê sentenças esdrúxulas, a gente vê decisões que a gente às vezes faz assim, como é que a gente passa isso para o nosso cliente? Isso mesmo. Né? Você pedir uma coisa no processo e vir um julgamento divergente daquilo, inclusive, que você pediu. E você embarga de um processo desse e o juiz permanece no erro, mesmo a parte ex-adversa dizendo, não, é isso mesmo, ela está certa. Aí vai para uma apelação, não, continua o erro, e vai para a STJ e continua o erro. Gente, e você tem que entrar agora com ação rescisória. Então, olha o tempo de vida. Olha o tempo de vida. E, Ana, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, parece que quanto mais esse processo demora, mais as pessoas sofrem. Perfeito, mais elas sobre isso ficam mesmo. insatisfeitas. Sim. E isso recai sobre o advogado também. Não, isso que eu falo agora, os adoecimentos. Porque, assim, um processo... Você sabe o que é você ter um divórcio. A gente vê muito questões de família. Sim. É o custo, o valor. O valor não é a pessoa, é o custo daquilo dali. Advogado que faz inventários, adora. Advogado que faz família, tipo, direito de família, onde tem patrimônio bacana. Aí diz assim, isso aqui tá bacana. Eu quero ganhar 1/3 daquele valor. E quero que o meu cliente chegue ali na frente e diga assim, eu tenho a melhor opção para você, quando você tiver numa situação similar à minha, ou alguém. Eu tenho alguém que resolveu esse problema para mim, me ouvindo, me validando, me respeitando.
né? E ressignificando a minha dor, porque o judiciário não trata da dor. A gente não é terapia, isso é muito importante que se diga. Importantíssimo. Né? Então agora eles viraram psicólogos, né? Me emocionei tanto que eu estava dizendo, já que eu era psicólogo um pouco, né? Mas assim, não, é porque a gente mexe muito com o psicológico. Eu não sei, Clara, eu tenho 26 anos de advocacia. Eu nunca sentei numa mesa de audiência. Eu nunca ouvi de nenhum juiz, inclusive de juízes que já estão nessa caminhada da mediação, que já deveríamos estar bem mais avançados. De chegar para a parte e dizer assim, olha, o senhor não se preocupe, a senhora não se preocupe. O que vai acontecer aqui, ninguém aqui está para julgar seus sentimentos, suas posições. Nós estamos aqui para ouvir vocês. Isso. A pergunta é, tem possibilidade de acordo? Exatamente. E aí já vamos... E aí a gente vê uma coisa que às vezes é pequena. Não enxerga, né? Não enxerga o outro. Você não enxerga a pessoa. É como o Nivaldo diz, nós viramos números no judiciário. Na mediação nós temos nome. Né? Nós não temos qualificação. Nós somos pessoas, somos seres humanos. É uma mãe, é um pai, é um filho, né? É um vizinho, é uma vizinha, é um empresário. Né? É uma história. Família, todo mundo é ouvido. E a gente costuma dizer assim, vamos botar o problema aqui na mesa e vamos olhar para ele de fora. Né? Então, o grande problema hoje que nós sentimos é o despreparo desse profissional que também está doente, porque, eu tenho uma fibromialgia graças a um processo de você sabe, e quem está nos ouvindo, que é do meio jurídico, sabe. A gente, muitas vezes, para um processo andar, a gente tem que virar assessora da secretaria, né? A gente tem que ligar, pedir com jeitinho, olha, dê uma olhada, o processo está aí para a conclusão, já está aí há uma semana, já era para ter ido conclusão. Ah, tá, vamos ver. Aí passam 3, 4 dias, não viu, né? Aí você de novo. E outra coisa, isso é muito humilhante. Porque a gente vê que nem aquela própria dinâmica do novo CPC, do cumprimento dos prazos para o andamento, está sendo cumprido. Né? Então, na mediação, a gente está livre de tudo isso. Eu digo assim, não tem nada melhor do que você poder olhar no outro e acessar o outro como outro. Como pessoa. Né? Como o Nivaldo disse, a cultura da paz ela é muito falada, né? Mas ela é muito pouco experienciada e vivida. Esse é um ponto importante, quando a gente olha para as culturas orientais. Por exemplo, a gente vê como é diferente, né, a cultura oriental da cultura ocidental em relação ao acesso à justiça. Por exemplo, o Mário Lozano ele fala isso com muita clareza, quando ele tem um livro, né, que ele vai falar dos grandes sistemas jurídicos contemporâneos, e aí ele diz, olha, no Japão, por exemplo, é vergonhoso você levar algo ao judiciário, ou seja, você levar algo para um terceiro decidir. Por quê? Porque no Japão se decide na mesa, se decide por meio de uma mediação, né? Se decide dessa forma, exatamente, através de um diálogo. E o último caso, que é o caso que para o oriental é o mais desrespeitoso, se leva ao judiciário. Então, esse é um ponto não estou falando que, obviamente, a gente vai mudar totalmente a cultura, mas é um ponto de, pelo menos, a gente refletir, né? De um ponto de reflexão. Né? Por quê? A gente precisa levar tudo ao judiciário sempre. E aqui também a gente precisa trazer uma outra análise. Tivemos um boom de acesso à justiça e muitas vezes uma judicialização excessiva de aspectos que não precisariam ser judicializados necessariamente e que poderiam ser resolvidos, e aí é uma cultura do litígio e não uma cultura da paz. E aí, transformar essa mentalidade passa por um processo educacional. Transformar essa mentalidade passa por um processo de mudança de formação, de base. E aí, a gente sabe, somos professores, por exemplo, que isso é uma mudança de perspectiva também. Nós, profissionais, no dia a dia, como advogados, advogadas, professores, professoras, que temos que mudar essa perspectiva e mostrar, existem alternativas. Porque muitas vezes a gente vê nossos alunos, nossas alunas se formando e buscando, né, o que eu vou fazer, sabe? Mas não enxerga outras possibilidades. E tem muitas possibilidades dentro do ambiente jurídico. Por exemplo, dentro do aspecto da mediação, eu gosto muito de tecnologia, Ana Sarmento, muito tecnologia. E assim, por exemplo, grandes law techs, né, grandes empresas de startups de tecnologia na área do direito foram desenvolvidas na área de mediação. Por quê? Porque viram nesse nicho, viram nesse aspecto uma necessidade de evolução. E as grandes empresas, elas investem em mediação, em arbitragem, porque sabem o quanto, né, isso vai impactar em termos
orçamentários. Total. Então, ela enxerga muito, né? Já tem uma visão mais abrangente. Né? Então, assim, a gente precisa ter também inteligência de mercado, que muitas vezes a gente não traz, né, dentro de um ambiente plural, crítico, né? Justamente para quê? Para que a gente fique num pensamento muito engessado. Então, acho que é bom a gente ter essas discussões. Por quê? Porque amplia os horizontes. E a mediação, ela traz essa possibilidade. Eu acho que existe e eu gostei muito da fala dos dois, porque o que eu vejo em termos formativos, até no dia a dia, existe um problema formativo, claro, ao meu sentir, porque se confunde o papel do mediador, da mediadora, com o conciliador, conciliadora. E eu queria aqui que vocês já deixassem claro, porque eu acho que é importante para todo mundo que vai ouvir, né, para ver se a gente bota aí, assim, de uma vez por todas, né, traz essas distinções. Qual é a diferença de mediação e conciliação, né, na prática, e como é que o nosso tribunal ele tem tratado para que não exista, né, para que não entre no mesmo lugar. Eu acho interessante que esse ponto é um ponto muito sensível, até, né? Que os próprios tribunais acabam trazendo uma complicação muito grande, e isso repercute até pela figura desse facilitador, do mediador, do conciliador, né? O CPC ele traz de forma clara, ao meu ver, né? Ele tenta ali pacificar quais seriam esses diferenciais de atuação em relação a esses profissionais. Ele vai dizer, olha, o conciliador, ele vai atuar preferencialmente, e aí esse preferencialmente me incomoda também, né? Em casos onde não exista vínculo anterior entre as partes, né? Ele pode até ter uma participação mais ativa, fazendo propostas de acordo. Isso é a letra de lei, né? Exatamente, a letra da lei da conciliação, né? Não, estou falando, está dentro da lei de mediação, inclusive, essa distinção. E aí, já o mediador ele vai atuar preferencialmente em casos onde existe um vínculo anterior, porque ele se preocupa mais com o sentimento, com o interesse real ali daqueles sujeitos, né? E aí o mediador, ele atua, mas ele não pode fazer propostas de acordo. Ele precisa utilizar técnicas para que aquelas partes cheguem, né, ali àquela solução, para que eles entendam que elas que participaram daquele procedimento de forma ativa. Só que quando você chega ali nos próprios tribunais, tem audiência de mediação e conciliação. Tipo, é um combo, é uma coisa só, né? Isso já é um incômodo enorme. Exatamente. E aí a população já não entende, os profissionais do direito não entendem, porque não pegaram isso na faculdade, né? E ninguém entende, a gente percebe que, às vezes, gera esse incômodo parecendo que nem o Poder Judiciário está sabendo a distinção, né? E de que forma a atuação desses profissionais ela e deve ser necessariamente diferente. A gente sabe que a mediação ela é mais complexa, ela vai ter técnicas mais complexas, ela vai ter uma duração de uma sessão mais complexa, muitas vezes precisando de sessões individuais, que a gente chama de cálculos, né? Então, ela traz uma infinidade de complexidade muito maior. Perfeito. E aí, muitas vezes, os operadores do direito, nossos colegas advogados vão dizer o quê? A conciliação e a mediação é tudo a mesma coisa. A gente chega lá com um procedimento que só demora, vai atrasar mais um processo em que o profissional vai chegar lá e perguntar se tem acordo e se não tem acordo. E você reduz uma riqueza de um procedimento negocial. Que poderia ali resolver aquela questão naquele mesmo dia, e você tem uma satisfatoriedade do seu cliente enorme. Olha, a doutora Clara, ela realmente é muito boa. Se fosse uma questão complexa, ela me levou ali naquele procedimento, resolveu rapidinho e tal. Poxa, eu participei, eu pude falar como eu me sentia. Eu me senti valorizado por aquele procedimento e tal. Então, isso é saber atuar nesse procedimento. Então, de fato, sendo bem sincero, claro, o Poder Judiciário ainda não faz uma distinção clara porque ele nem tem profissionais capacitados para atuar enquanto mediadores e conciliadores judiciais. Esse é o retrato do Poder Judiciário brasileiro. A gente pensa que resolver as coisas é você trazer uma previsão do CPC 2015. A gente tem um CPC em 2015, a gente está em 2024 e a gente, de fato, não tem um Poder Judiciário preparado para autocomposição. A gente tem uma preparação superficial e proforme. Esse é o meu sentimento. É muito importante, né, esse olhar, né, e essa reflexão, porque a resolução 125 do CNJ nos diz que 40 horas você está preparado. Bom, eu estou assim... nem sei quanto tempo mais neste caminho, e digo, né, eu sou uma mediadora em formação, porque se orgulhar, se vangloriar, porque tem 40 horas, não é nada. porque o que é que falta?
A gente costuma dizer, né, nos nossos cursos, né, inclusive nós vamos ministrar um curso agora, o professor Nivaldo e eu teremos, assim, enquanto media a honra, né, desse parceiro agora da mediação, agora a partir de novembro. Ótimo. E a gente tem uma preocupação, né, esse vai ser um curso curto, né, porque nós estaremos trazendo as abordagens paralelas, que o último curso da Media foram 65 horas aulas. O CNJ diz que são 40. E sim, Ana, o que são essas 25 horas aulas? Essas 25 horas aulas são inteligência emocional do conflito. Perfeito. Comunicação não violenta. Perfeito. Escuta ativa. Perfeito. Então, assim, eu sei que existe a CNV. Mas você vê, Clara, na hora que você senta à mesa, você vê uma discrepância do que se tem e do que se é absurda. Perfeito. Porque, assim, eu estou numa sessão de mediação e eu vejo um mediador dentro do tribunal, eu já vi, não foi uma nem duas vezes, na hora de fazer, não vou usar em termo técnico, para o rapó, na hora de fazer, de preparar essa mesa para o próximo ponto. Ana, desculpe, só porque muita gente não sabe. O que é o rapó? Eu acho que é importante. Então tá. É importante. O rapó é você trazer para a mesa aquele lugar de pertencimento. É você fazer as pessoas se sentirem confortáveis naquela situação, acolhidas, validadas. Perfeito. Né? Tipo assim, aqui a gente não julga, aqui a gente está para ouvir. Perfeito. Né? Todo mundo aqui está certo, é uma premissa muito maravilhosa da mediação. Perfeito. Eu tenho razão, foi Clara está certa e Ana está certa, porque cada um tem seu ponto de vista Perfeito. sobre a situação. O papel do mediador é exatamente esse, fazer com que Clara tenha uma visão pelo olhar de Ana, através de técnicas e vice-versa, para levar a gente para um lugar de desconforto. Eu digo que a mediação primeiro desconstrói, para depois ele reconstruir. Perfeito. E a gente não tem esse tempo, a gente vê no tribunal muitas vezes assim, olha, só se fala da confidencialidade da mediação. E um abraço. E aí você faz e o resto todo. Não tem resto todo. Até o tempo do procedimento não dá para que você consiga imergir nas técnicas necessárias para que aquele conflito seja resolvido. E fica muito no automático. Eu já vi despacho de juiz dizendo que para fazer mediação. Gente, o juiz não pode mediar um conflito que ele vai possivelmente julgar. Então, assim, como assim você liga para a assessoria e diz assim, olha, eu acho que houve um equívoco nesse despacho. Não é o entendimento do juiz. Eu digo, mas não existe entendimento do juiz. O entendimento do juiz técnico, não né? É exato, porque como é que ele vai mediar um conflito que ele, se vai não tiver, julgar. vai julgar. Exatamente. E a questão da confidencialidade do que é dito à mesa que não pode ser levado. Perfeito. Mas é o entendimento dele, doutora. É isso mesmo. E você ter que peticionar, você ter que sabe, é muito difícil, Sim. né? Porque, assim, a gente vê... Aí vem o papel do advogado. Eu costumo dizer... Eu estava, semana passada, conversando com os alunos de uma universidade, e eu digo que tudo começa conosco. Perfeito. Porque o advogado que não tem a noção do que é a mediação para a sua própria vida profissional, ele não vai saber nunca, Clara, se portar à mesa de mediação. Perfeito. Porque, assim, se eu estou aqui com o Nivaldo, representando o Nivaldo, ele me procurou porque ele confia no meu trabalho. E se ele senta... Eu tive semana passada uma mediação num pro bono que eu faço, e eu fiquei muito chocada. Porque quando a gente estava tentando trazer a parte para... O advogado cortava e dizia não. Não. Eu tive que pedir um individual com eles. Assim, eu disse assim, doutor, eu estou querendo que o senhor me diga. Eu fiz uma pergunta e não tive resposta. 3 tentativas que eu faço, que mediador não responde. Ele pergunta e responde perguntando. Aí ele, não, mas isso e aquilo. Eu disse, doutor, preste atenção. O senhor não é parte do processo. A gente está aqui para mediar. A gente está aqui para essa tentativa. E a tentativa não é fazer o acordo, não. É desconstruir tudo isso que o senhor está todo o tempo impedindo essa reflexão do seu próprio cliente. Então, é muito difícil. A mediar é fácil? Não é fácil. Para quem sabe, né, Nivaldo, o papel real e concreto da mediação na vida é maravilhoso. Eu digo assim, não tem contraindicação. Né? Não tem. Assim, eu acho assim que o que falta mesmo é esse compromisso. A gente vai dar um curso agora de 40 horas. Oxiana, você não disse nesse instante que não é suficiente? Não é mesmo. É porque a gente estava dando módulos e a gente vai fazer o curso de 40 horas, depois a gente vai fazer mini cursos para cada habilidade. É uma formação contínua, na verdade. Contínua, porque assim, claro, a gente investe muito. Sim. Né? A gente investe muito, a gente, um dia desse, eu disse, gente, cabe mediação no previdenciário, já está querendo inventar. Não.
CAP, tivemos um curso. Inclusive, a competição nacional é só de mediação empresarial. Se você parar para perceber, as empresas brasileiras elas são familiares. A maioria são de Exatamente. família. Exatamente. Então, essas questões familiares repercutem ou não repercutem Total, nos ambientes? família se desfazem, totalmente, né? Se desfacelam, E né? aí, quando você olha em varas de família, né, isso falando do espectro judicial, eu gosto muito de um pensamento de Venosa, porque ele tem uma tendência a separar as varas de família do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele se tornou um ambiente assim um pouco tenso, né? Ele já, Hostil. quando você pensa em ir para o fórum, você já tem aquele desgaste emocional e físico. Ai, é um local ruim, toda a questão. E o ambiente da mediação, ele é para ser leve. Perfeito. Ele é para ser informal. As varas de família elas precisam trabalhar com essas perspectivas. Então, quando você olha que o próprio Poder Judiciário não sabe que nas varas de família a atuação é do mediador e não do conciliador, você está se amparando em quê, Poder Judiciário? No preferencialmente do CPC? Isso não tem lógica. Aquilo que era para ser a regra, né, que é ter mediadores atuando em varas de família, a gente tem como exceção. A gente tem como exceção. A gente, de fato, ainda não tem audiência de mediação na maioria das varas de família desse país. E eu falo isso com experiência de quem já teve a infeliz experiência de dar aula, né, em uma disciplina virtual para alunos do Brasil todo, né? E eles traziam esses relatos. A gente tem presença aqui, né, nos próprios interiores de estagiários, no meio do curso, sem formação nenhuma, fazendo mediação. Que nem podem em varas de família. Essa é a realidade. Não pode, não. E mais ainda, porque para ser mediador tem que ter 2 anos de qualquer formação. Exatamente. Graças a Deus, sabe, Clara? Eu costumo dizer isso, que graças a Deus que a mediação não é para advocacia. Porque senão a gente estava pior ainda. Né? Porque a gente é também para advocacia. Você com 2 anos para ser mediador judicial. Qual é a diferença disso na prática? Um estágio. Né? Nós fizemos pela Media com o Tribunal de Justiça 2 cursos. Inclusive, foi o primeiro curso de mediação onde eu organizei com o pessoal do tribunal, para que eu preciso ser mediadora judicial por conta da Câmara. Sim. Mas, assim, eu não tenho, no decorrer desses anos todos de convênio, um processo que tenha vindo do Tribunal de Justiça para a Media. Sim. Então, tudo meu é demanda espontânea e, os meus clientes, rescisões trabalhistas, a gente tem inúmeras rescisões trabalhistas feitas através de mediação. Sim. Né? De pessoas que sabem, dizem assim, poxa, que coisa boa. Exatamente. Né? Eu não estou sendo escoçada, eu não estou aqui sendo tratada de qualquer jeito, porque a gente não trata de qualquer jeito, porque Sim. o outro é o lugar mais precioso que existe. Né? E como dói você ser destratado, como dói você ser invalidado. Né? E os profissionais do direito, acordem. Acordem, eu digo todo dia, o 5.0 não vai ser o que anda, tá com a gravatinha e o terninho da moda e as menininhas no salto, que eu não sei mais qual é que nessa vida instagramável. Gente, vamos nos preparar. Isso. E a gente não sabe ouvir. Sabe por que é ruim para o advogado a mediação? Porque o advogado aprendeu, tá meio cartesianado. Sim. É tipo assim, isso vale R$10, você me paga de tantas vezes e um abraço, traga a documentação e vamos embora. E às vezes, Clara, eu digo todos os dias, na mediação ela é tão mágica que uma vírgula muda o sentido de uma frase. E quantas vezes uma fala, você sabe que você está no processo. Eu tive uma experiência que eu não esqueço dela nunca, de uma mulher que perdeu um filho, ela me procurou para o divórcio. Ela perdeu um filho com leucemia. Ele formou na UNIT, inclusive, pode até ter sido aluno de vocês, não sei. E ele teve câncer quando era pré-adolescente, depois voltou. E o marido dela era um homem muito trabalhador, mas um homem muito seco de alma. E eles têm um casal. E com a morte desse filho, ela disse que esse filho era assim, a filha morava fora, e ele tomou um lugar na vida dela, que era um lugar até do marido, no sentido emocional. Que tudo dela, ela dividia com esse filho. A mãe assim, não, vamos fazer, não vamos fazer. E o marido muito aquele homem de roça, que tem condições, mas assim, grosso mesmo, de alma. E na nossa primeira sessão, ela disse na mesa, chorando, eu estava acompanhando ela como mediadora, não, como advogada contributiva, que é o papel do advogado que entende de mediação, um pouquinho de mediação. E aí ela chegou para mim e disse assim, eu posso falar o que eu estou sentindo? Aí eu disse, aqui é o lugar de você falar o que você está sentindo. E, gente, mudou a dinâmica da mesa quando ela disse assim, quando foi dada a vez de fala dela, porque a história dele era, nunca lhe faltou nada. Né? Porco é que... Provedor, né? E porco é que come, tá tudo beleza, né? O porco, alimentando porco, com ração.
E aí, quando foi na hora dela falar, ela chegou e disse bem assim: você nunca me deu um abraço depois que o nosso filho morreu. Eu não lhe perdoo por isso. Eu precisava só de um abraço. Essa mulher chorava e começou... E assim, ele começou a ficar vermelho, né? Depois que a gente conseguiu acalmar, né? Ele chegou, baixou a cabeça e disse assim: me perdoe. Aí eu fico até emocionada. Esse me perdoe deu uma guinada naquela mesa. Me desculpe, me perdoe. Ela olhou para ele, ela virou para mim e fez assim: eu não quero mais, doutora, eu não vou continuar mais com ele, mas eu estou satisfeita. Aí não é uma questão jurídica. Não. Aí eu disse assim, olha, pedi suspensão na mesma hora daquela mediação, para que apurar dela se o que ela precisava para reatar o casamento dela era aquele pedido que nunca chegou. E dei a ela um tempo para ela poder rever tudo isso. E tem outra coisa, em caminho aí dentro no nosso, na Media, nós temos um núcleo de saúde emocional, Gerbera, que nós lançamos esse núcleo para isso. Né? E na época não existia o Gerbera, para procurar um psiquiatra, encaminhei ela para o psiquiatra. Eu acho que tem mais psiquiatra no meu celular, no meu cadastro de psicólogo, do que advogado. Encaminhei ela para assim, pedi para ela procurar um psicólogo. Aí marcamos o retorno com a anuência da outra parte, né? A advogada depois fez o curso de mediação com a gente, que ela é muito resistente, tarará, depois ela se quebrou no meio. E aí, quando foi uns 15 dias depois, aí ela chegou e disse assim: doutora, já estou pronta para a gente conversar. Ela veio conversar, ela disse: eu tirei um peso da minha cabeça, do meu coração. A gente hoje começou a conversar, mas a gente não tem possibilidade de continuar, porque o buraco na alma dela estava muito grande. Mas, gente, você sabe o que é se aquilo não tivesse acontecido? Eles estavam brigando por coisas materiais, bobagem. quando o problema não era material. Né? Então, assim, eu tenho certeza que hoje eles são assim, eles são pessoas, eles não estavam mais nem se falando, morando na mesma casa, já tinha mudado de cada um do seu canto. Então, assim, isso no processo judicial não existe, Clara, não existe. Então, assim, a gente tem experiências muito fortes na mesa de mediação. E eu digo a vocês, se você não tiver, e eu vejo isso nessa dinâmica diariamente, um advogado que vai para uma mesa de mediação, que chega para o cliente e vai falar: faz gesto comigo. E é assim, ó. Olha essa mão. Tolhendo, né? Se não pede para o mediador para falar, não, deixa que eu falo por ele. Exatamente, isso, perfeito. Então, eu acho que o que a gente precisa mesmo é revisitar a mediação. Os advogados precisam, tem uns que nem visitaram ainda. Sim. Né? Para quem mais revisitar. Não, mas já visitaram, mas assim, ainda não entenderam. Né? Então, assim, que a gente perceba como é importante, né? A gente, quando entregou na nossa instituição um projeto de mediação extrajudicial para a classe, né, foi nesse intuito. Né? Porque o que é bom a gente deve espalhar. Sim. Né? Eu consigo viver uma advocacia extremamente mais tranquila e que, assim, eu quero, e volto a dizer, claro, eu quero ganhar um terço do que eu ganharia em 10 anos, porque quando eu divido 10 anos de um processo, eu ganhei R$10 hoje. Poxa, dá para eu ir ali, ó, descansar bacana. Quando você divide esses 10 por 10 anos, você está pagando para trabalhar, o adoecimento já está num nível absurdo. E quando você diz assim, não, é 3, mas eu tenho aqui agora 3, daqui a pouco que me indica o outro. Você entendeu? Sim, é uma roda que não para de girar. E é isso que os advogados ainda não entenderam. E ser bom é poder tocar na alma do outro com cuidado e com respeito. Isso é que é ser bom. Essa sensibilidade, eu acho que é muito importante, né? E a verdade é que a gente perdeu um pouco a sensibilidade, né, Ana? A vida, né, tem feito a gente perder a sensibilidade. Eu particularmente, também me sensibilizo com essas causas e entendo que é extremamente necessário, extremamente relevante construir esses ambientes, porque é isso, o processo judicial, na verdade, quando uma pessoa chega, um cliente chega, ele precisa ser tratado com respeito e com, né, a consideração, enfim, porque é um ser humano que está por trás, né? Enfim, então acho que é muito importante trazer esse olhar, porque é um olhar que amplia, E quando a gente pensa hoje, para advogar como mediador, como mediadora, o que é que vocês sugerem? Como é que vocês enxergam esse processo? Há uma valorização hoje, né, do mediador, da mediadora,
como é que a gente estimularia? Quais ações que vocês entendem, quais políticas seriam necessárias enquanto instituição, enquanto movimento como um todo? Eu entendo até que o próprio CNJ ele encabeçou uma política nacional, né, de tratamento adequado de conflitos e tal, e a gente se vangloria muito disso, da Resolução 125, até do advento legislativo do CPC 2015 e tal, colocando essas expectativas tão somente em legislações. Mas, de fato, como é que está acontecendo? Se você for parar para analisar até pesquisas recentes do próprio Conselho Nacional de Justiça, né? Tem uma pesquisa feita pela USP, pela FGV, onde eles trazem estudos empíricos, o da USP, por exemplo, olhando em diversos estados quais são os obstáculos para que a mediação possa dar certo. E um dos maiores obstáculos é justamente a remuneração desse facilitador. Como é que esse profissional, né, ele está sendo remunerado? Isso. Nos tribunais de justiça, existem esse cargo já? A gente tem concurso para mediadores e conciliadores? Na maioria, nós não temos, né? Inclusive aqui no estado de Sergipe. Exatamente. Alguns tribunais a gente já começou com experiências sobre isso, o Tribunal de Justiça da Bahia. Aí críticas específicas eu também tenho, né? Porque, assim, ainda não é a forma de existência desse cargo como deveria ser, não com concurso efetivo e tal, adequado, enfim. É algo muito complexo que a gente precisa trazer diversas discussões até científicas sobre, mas atualmente, por exemplo, no Tribunal de Justiça, o mediador, ou ele é o servidor, um técnico ou analista que foi cedido para esse setor, né? Obviamente que se capacitou na formalidade do CNJ para isso e atua enquanto mediador ou conciliador, né? Ou a gente trabalha com mão de obra voluntária. E o que é essa mão de obra voluntária? Parcerias com instituições privadas ou públicas de ensino, aqui em Sergipe somente com instituições privadas, ou seja, faz uma parceria com faculdades, e aí alunos que estão na faculdade fazem o curso de conciliador judicial e, por exemplo, atuam em varas de família como se mediadores fossem. Essa é a realidade, né? Ainda bem que supervisionados para que a coisa consiga ter fluência e tal, né? Enfim, mas mão de obra voluntária. Ou, né, algumas parcerias com a própria ordem, né, onde os advogados estão participando desse mesmo curso através de uma parceria com a AB, eles participando de um sorteio até, né? Porque a demanda é grande, a procura pelo curso é grande, né? E que bom que é grande. Sim. Tem uma taxa de pagamento, salvo engano, não me recordo, se a Ana souber, depois a Ana pode mensurar sobre, mas eu acho que é algo em torno de R$2.000. E eles fazem esse curso teórico pelo tribunal e depois esse curso... Essa parte prática é trabalhando voluntária para o tribunal, sem remuneração. Aí você pode dizer, mas tudo bem, eles estão ali em processo de formação. Só que esse processo de formação, que seria algo a mais, um plus, ele é a regra da mão de obra quando a gente fala sobre conciliadores e mediadores dentro da maioria dos tribunais de justiça. E a gente pensa que está tudo bem. A gente tem profissionais trabalhando, não sendo remunerados para isso. Mas ainda, com a qualidade de atuação desse profissional, né? A gente tem um profissional que não recebe informação trabalhando naquela dinâmica. Então, perceba, é um desestímulo muito grande quando a gente diz, legislativamente, a mediação, a conciliação existem. Mas e o mediador e o conciliador? Eles recebem a qualidade desses profissionais para tanto. Então, às vezes, eu até passo pano para alguns colegas advogados nesse sentido. Mas a mediação é só ter acordo e não ter acordo, sabe? Infelizmente, a experiência que na prática ele teve, muitas vezes foi isso. Agora, eu acho isso inadmissível uma vara de família. Eu acho isso inadmissível. Onde isso é muito claro e, mas a gente precisa, de fato, ter profissionais. Gente, há quanto tempo a gente fala disso? E outra coisa... entra numa questão orçamentária, é óbvio, mas a gente precisa. Então, instrumentalizar. Exatamente. E por que quando a gente teve concurso há pouco no Tribunal de Justiça? Exatamente. Por que não se abriu vagas para mediadores, conciliadores, né, com remuneração? Né? Porque a gente teve há poucos dias uma capacitação... Como é o nome? Foi uma reciclagem. Uma reciclagem, sim. E eu fiz o questionamento, porque a gente teria que dar uma quantidade X de horas, né? Lá para essa reciclagem. Aí, alguns colegas, assim, porque a gente não recebe, pelo menos como dativo? Porque é como o Nivaldo disse, parece ser que meio que você está tendo acesso, quando, entendeu? Mas
que tipo de qualidade também essas pessoas estão sendo... Porque eu acho interessante, desculpe, Ana. Sim, pois não. Mas eu acho interessante porque quem vai realizar a justiça restaurativa recebe. Por que quem vai realizar as mediações não recebe? Sim. Pois é, então é exatamente isso. Então, a justiça restaurativa, ou a mediação, então, aí foi... Não é porque, tipo assim, não, a gente meio que está aqui acomodando vocês para isso. Né? Então, outra coisa é a qualidade, que muitas vezes, pelo fato do número, do volume, de não ter um acompanhamento supervisionado da maneira adequada. Então, a gente não está botando na rua pessoas qualificadas como deveria ser. E volto a dizer, a qualificação não é o curso de 40 horas. A qualificação é algo contínuo. Mas, como o Nivaldo bem colocou, mas já existe um desestímulo. Então, assim, eu vou melhorando isso para quê? Uhum. Porque, assim, é claro, quando a gente teve agora a competição de mediação, que a gente participou, né? A gente estava nessa construção, a gente teve... Eu vi isso de perto com os meninos. Pode dizer o nome da universidade? Pode, sem problema. Eu quero saber, né? Então, não, pela pode. UNIT, que a gente tem um convênio com a UNIT, a Media, e eu vi a melhora de mesa dos meninos, porque a gente orienta, Taliana Vitória aqui não nos deixa mentir, né? Sim. A gente orienta a forma a roupa, a maquiagem, o tamanho deste brinco. Nossa, quanta besteira. Não é não, gente. A gente é o invisível mais... A gente não sabe o poder que o mediador tem na mesa. A gente diz que quem resolve são as partes, mas a gente dá um treinamento de postura, de imposição de voz. Ana, e até mais ainda, né? O mediador, obviamente, que ela é muito importante para essa mesa, mas o advogado ele é importantíssimo. Eu ia falar agora. Mas o advogado que sabe atuar naquele procedimento enquanto negociador. Porque a gente fica na preocupação muito desse mediador, mas a gente não tem um olhar... Primeiro, eu não tenho quanto advogada, e não tenho quanto advogado, e assim, não, eu vou lá, é uma mediação. Aquela baboseira de sempre. Gente, a gente parece estar andando assim, ó. Porque, assim, a gente fala da mediação, a gente fala da remuneração, que a gente não vê um incentivo na Câmara Privada, não. Você tem uma tabela, a gente tem uma tabela, a pessoa, o advogado quer fazer uma mediação, está com dificuldade, procura medir, a gente vai dizer qual é o mediador adequado para aquela situação, e esse mediador vai receber pela quantidade de horas que a gente tenha de acordo com a situação. Mas a gente não tem um incentivo fora da extrajudicialidade. Porque, assim, se você pensar, se eu tivesse assim, no mundo de Alice, achando que eu ser mediadora, por ser mediadora judicial, não é desmérito, muito pelo contrário. Sim. Mas, assim, eu não tive eu não atribuí nenhum romantismo ao fato de ser. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu quero ser mediador judicial. Beleza. Mas isso não é mérito quando você não consegue viver na mediação judicial. Por quê? Porque não existe um olhar para esse mediador judicial que foi formado, que pagou um curso que não é barato para estar. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender? E o advogado? O que é que está sendo feito por este profissional? E a gente fica chamando, a gente fica dizendo, gente, se preparem. Gente, vamos ter essa visão romântica, ou então a visão, me desculpa o termo, até um pouco duro, um pouco irresponsável do que é uma mediação de verdade. Vamos ter, assim, a gente tem nos métodos, a gente tem na arbitragem, Clara, uma sentença arbitral, juiz de direito não desfaz. Então, a gente tem um poder que, assim, eu acho que só tem que ter muito cuidado com as vaidades, né? Porque a gente já vive nós já temos uma profissão muito vaidosa, por natureza, né? Assim, dizem que advogado tem certeza, nem pensa que é Deus, né? Tem um pouco de certeza. Mas, assim, a arbitragem traz, mas em cima dessa responsabilidade, um conhecimento técnico. Que às vezes a gente brinca, diz assim, eu sou árbitro. Gente, é muito pesado. A gente faz uso capião por arbitragem. Você sabe o que você fazer uso capião por arbitragem? Tem advogados que não sabem. A gente faz. E a gente faz com muito pormenor, a gente faz com muito cuidado. Se na justiça tem cuidado, numa câmara arbitral, triplica esse cuidado. Com certeza. Né? Então, assim, você saber que você pode também ser árbitro, e o que você está fazendo com tanta coisa que você, né? E a gente está aqui para dizer mais uma vez, pessoal, acorde. A gente tem falado muito para os alunos, para os próximos, mas é como você disse, ainda não estão no mercado. Claro que vai sair, graças a Deus, já com um olhar um pouco melhorado. Mas quem já visitou a 1300 e... a lei de mediação? 125. Exato, sim. Né?
dê uma revisitada. E quem não visitou, fique à vontade. E saia dela. Vá para aquele lugar. Vá para a prática, vá para aquele lugar que não é o lugar apenas da legislação. Né? Vá ver o que é que eu preciso para ser um advogado melhor em mesa de mediação. Porque a advocacia, quando você entende o papel da mediação, Clara, você se melhora de uma maneira absurda. A sua qualidade profissional é uma coisa extraordinária. Você, como professor, eu vejo o Nivaldo assim, os meninos amam o Nivaldo de paixão, né? É uma coisa assim que eu digo misericórdia. Eu pago eles. Você paga, né? Essa parte eu não sabia. Mas assim, mentira, gente, não é verdade. Mas Nivaldo tem um carinho e um respeito muito grande dos alunos dele. Mas por que será? Porque ele sabe impor a postura de profissional, mas ele é humano. E a gente vê muito professor. A gente não é? Eu aprendi. Confundindo a autoridade com autoritarismo. Autoridade com autoritarismo. Desrespeitando. Não olhando o outro. Isso. Não acolhendo, né? Isso é a mediação. Exato. É a mediação. Alimentando no pior que a gente tem, né? Porque tem gente que pega o que é ruim e faz assim, não, eu vou ser melhor do que isso. Não, eu vou ser pior do que ele, né? E é interessante essa perspectiva que a Ana trouxe agora, Clara, porque eu estou com uma turma de segundo período que é incrível, né, na Universidade que eu dou aula, que é de um projeto de extensão, né? PIPEX, que a gente chama lá. E os meninos, eles conseguem ter essa visão clara sobre esses problemas que a mediação tem para funcionar de forma efetiva. Inclusive, em relação a essa atuação desse profissional advogado, desse profissional mediador, são meninos que estão no segundo período. Aí você quer dizer que o Poder Judiciário não tem condições de perceber que a forma como ele está estruturando a mediação, depois de tantas pesquisas do próprio CNJ, feito por instituições respeitadas, como a FGV e a USP, não está tudo ok, sabe? Então, a gente precisa parar de fantasiar situações e encarar com olhos de realidade. Perfeito. E a gente sabe que essa atuação, por exemplo, desses advogados, né, ele precisa ir para uma mesa de mediação levando propostas de acordo com a minha melhor alternativa. Qual a minha pior alternativa? Ele precisa saber negociar. E a gente percebe que o advogado, ele ainda, por muito tempo, não foi formado, e juro, na maioria das universidades a gente sabe que curso de direito a gente tem em cada esquina. Com qualidade e sem qualidade. Instituições sérias e instituições que não são sérias. Então a gente percebe que esses advogados não estão preparados muitas vezes nem para o básico da formação jurídica, quanto mais para esse desenvolvimento de outras skills em relação à negociação. E olha, a arte de negociar é muito natural do ser humano. A gente tenta negociar o tempo todo. A gente precisa negociar. Por exemplo, para que a gente conseguisse vir para o podcast, quantas tentativas foram de datas, de horário, de dias. Isso faz parte. Você quer me dizer que um profissional de direito habilitado, chegando numa mesa, ele não consegue negociar o direito do próprio cliente? O cliente, ele só quer resolver aquilo. Ele não aguenta mais. E no prejuízo, modificar esse olhar para o problema. Só do cliente pensar em ir para o fórum, poxa, que desgaste, eu já não aguento mais ver aquela outra pessoa. Quanto mais o processo, ele demora, essa insatisfação com o profissional advogado e com a outra parte aumenta. Instiga, ou seja, aquele processo que a gente aprendeu de forma extremamente superficial e romântica, que seria para chegar à paz, ele só gera mais ódio. Gente, olha... Só gera mais ódio e raiva. Eu vou dizer assim, é tão bacana um espaço como esse, sabe, Clara? Porque a gente vai revisitando um bocado de experiência que a gente teve. E eu me lembro de uma situação onde eu sentei à mesa com minha cliente e a outra parte disse, eu vim, não sei porque eu vim. Eita. Aí eu disse, bom dia. Aí ele olhou para mim e fez, eu não sou obrigada a dar bom dia. Eita. Eu disse, não, o senhor tá certo. No final, ele me pediu desculpa. Ele não estava falando com a ex-mulher. E ele deu carona para ela. Aí depois eu disse, meu Deus, será que vai matar? Aí entrou uma neura e ela do interior, né? Fiquei muito preocupada, assim, de verdade, porque... uma pessoa que nem disse bom dia. Não, bom dia, você não está entendendo. A mesa foi assim, eles tinham uma história e um patrimônio muito significativo. E ele dizia a ela assim, como eu sou bom, eu vou lhe dar isso, porque não era casado no civil, era união estável. Sim. Eu vou lhe dar isso e isso. Ela saiu no meio a meio. Depois, quando eles foram para casa, que são do interior, e parece piada, quando me deu assim, eu disse, Deus, espera aí.
Ela disse, vou, doutora, eu te não sei, eu digo, não me bote numa situação dessa. Resolva. Resolva. Aí ela fez, não, eu vou, eu confio. Eu digo, bom, confia. Daqui a uma hora me deu uma zigue-zira. Eu disse, deixa eu ligar, o telefone dela só dava caixa. Sim. Eu quase surto. Eu disse, aconteceu alguma coisa. Eu disse, meu Deus. Aí ligo para a amiga dela que já me indicou que foi uma situação parecida, que eu já tinha resolvido, aquela história que a roda gira. Aí ela chegou assim, eu vou procurar, não conseguia falar com a filha, com ninguém. Gente, foi um terror. Moral da história. Eles tinham parado, almoçado, não reataram, né? Não reataram. Mas, assim, hoje, eles conseguem ter uma relação de respeito que ela disse que nunca teve durante o casamento. Por quê? Porque ele nunca ouviu. Ela nunca falou do jeito que deveria falar. Eles tinham um problema sério de comunicação. E o mais maravilhoso foi ele dizer assim, eu acho que ali tem algum negócio que fazem pra gente. Porque eu fiquei tão bom de repente, ele mesmo disse a ela. Mas não é porque ele ficou bom de repente, é porque ele foi acessado no que ele tinha de bom. Ele foi lembrado a ele que ele era uma pessoa que tinha valor. Apesar de todos aqueles comportamentos inadequados. Entendeu? Isso fortaleceu, isso trouxe para ele uma esperança sobre ele próprio. Né? Então, assim, isso só na mediação mesmo, não tem jeito. E é interessante também, Clara, que a gente possa trazer essa importância de cientificidade para a mediação técnica. Por quê, né? Tanto o Fred Dier vai defender isso, Samília até na tese de doutorado dela, também quando ela fala sobre justiça multiporta, sobre a existência de uma cláusula geral de consensualidade, né, no CPC 2015. Ou seja, ele deixa aberto. Nós podemos ter outras formas efetivas de resolução de conflitos e tal. E eu concordo muito com eles nesse sentido. Porém, algo que seja técnico e científico. Então, a gente já percebe algumas bagunças aí também acontecendo nesse sentido. Quando a gente trabalha com constelação familiar, a gente precisa ter um cuidado muito grande do que é científico e do que não é científico. E não misturar e colocar mediação no mesmo barco do que pseudociência, né? E até, sei lá, você vai perceber um movimento até contrário ou de câmaras privadas ou até de profissionais, misturando com aspectos religiosos, místicos. Isso não tem nada a ver com mediação. Mediação é algo científico, é algo técnico, né? Que vai até ter técnicas emprestadas de outras ciências, como a psicologia, né? Vai dialogar. Por isso que a atuação do mediador não é necessariamente uma atuação jurídica. Eu posso ter um psicólogo mediador, posso ter uma médica dona de casa mediadora, uma dona de casa mediadora. E tem uma né? mediadora melhor do que uma dona de casa? Diga aí, que né? mulher. Exatamente. Eu acho que a gente já do que uma mãe, eu ia né? falar agora, a maternidade leva para a mulher de um lugar de mediação. Absurdo, que a gente não se dá nem conta. Pra gerir conflito entre duas meninas. Você gosta mais de fulano? Não, eu gosto... Não. Mas você só faz... Gente do céu. E tem que ter técnica, né? Exatamente. E algo que me incomoda muito em relação à própria organização é a gente incentiva muito a mediação, estamos avançando bastante. Quando você olha a pauta, são 6 audiências, uma vara de família por dia, uma atrás da outra. Você tem uma primeira audiência começando 7h15 de mediação de conflitos, por exemplo, 7h15, quem é que se acorda feliz? Ninguém se acorda feliz. Só eu. Diga. E a última, 12h15, no horário do almoço. Quem é que vai feliz? Gente, é sério, merecia uma pesquisa específica sobre isso. Nesse horário do 12h15. Não, 12h15 qual é a dinâmica de acordo? Porque todo mundo tá com fome. Ali. Ninguém fica feliz com fome. E tem aquela história, né? Mas estamos incentivando quem desse jeito. 7h15, que teve problema de sono, já vai assim, Exatamente. Aí quem é meio-dia diz assim, eu tenho que chegar, eu não posso ir de meio-dia, eu tenho que estar lá no mínimo uma hora antes, no almoço 11 horas. Não saiu de casa 11, né? Aí quando dá meio-dia... Gente, isso inclusive é muito importante essa fala de Nivaldo, porque a questão também dessa questão do espaço físico, organizacional, é importante. A gente lá na Media, a gente costuma botar a mesa, a gente faz um lanche e bota a mesa. Né? A gente bota o bolo, que eu sou a doentinha do bolo, mas assim, não é pra mim, Deus tá vendo? Mas tem o bolo, tem o suco de uva. Isso faz parte do rapó também, né? Tem o chocolate. No judicial, isso vai ser uma água, um café, quando tem um café também. Exato. Aí tem um café, temos o café coado, temos o café em cápsula, temos o refrigerante, temos N possibilidades, porque a gente, quando começa a perceber, porque isso da hipoglicemia, isso já interfere em outras questões neurológicas e cognitivas, e é como o Nivaldo disse, como assim? E como é que você marca uma mediação familiar? Não, eu tenho relatos de alunos que dizem que em pautas, em alguns outros lugares, é de 20 minutos. Você gasta 15 para fazer uma declaração de abertura, 5 tem acordo, não tem acordo,
Pronto, Acabou. próximo. Não, entendeu? 15 não é assim não. Não, discordo. É 15 para fazer a abertura, 5 minutos para ver se a pessoa entendeu. Quando assim, tá tudo certo, podemos, né, é como cada princípio da voluntariedade, aí para a pessoa entender aquilo tudo que foi passado, a depender da dinâmica, acabou. aí acabou o tempo, a gente fica para a próxima, para ter saudações. E aí, realmente, assim não funciona. É. Assim jamais vai funcionar. Então, essa forma como está sendo organizado, como está sendo estruturado, me parece como se fosse fingir, muitas vezes, que você está cumprindo o que a legislação diz. O que a legislação traz. Sabe? Né? E, de fato, o quanto isso está sendo efetivo? Nós temos números de acordos, talvez de processos que facilmente chegariam a acordos, entendeu? E talvez através de um profissional, mediador, conciliador, voluntário ou não voluntário, que está se desgastando muito para conseguir aquele resultado, porque ele não tem um cenário ideal. E a gente acha isso confortável. E a gente simplesmente acha que tudo bem sobre isso. Então, as instituições precisam perceber isso. Precisam entender com a seriedade, não só legislativa, porque lei não resolve. Lei tão somente não resolve. Então, Ministério Público, Defensoria, OAB, né, Tribunal de Justiça, todos, né, precisam caminhar juntos nessa visão clara do que está acontecendo. E a gente falou muito até sobre essa mediação judicial, porque é óbvio que é o contato maior que as pessoas têm, mas a gente precisa entender que tem uma mediação pré-processual que é extremamente importante, que, por exemplo, poderia ajudar a própria Defensoria a diminuir demandas. Mas a Defensoria por si só não tem condições de se estruturar sozinha, pelos problemas que a gente sabe que a Defensoria tem. E ainda, olha que mais desafiador, para a gente falar em fortalecimento do extrajudicial em Sergipe, quando nem o judicial e o pré-processual está fortemente consolidado. E se não tiverem pessoas com coragem, né? Para encabeçar. Eu no início, eu acho que não me chamam mais assim, eu era doidinha da mediação. Eu achava massa, não me incomodava de jeito nenhum. Eu escutei de várias pessoas assim, você não tem juízo, não? Eu digo assim, não tenho, não. Se você encontrar ele aí, você me passe. Porque assim, ou você acredita, né? Projeto de vida é projeto de vida, né? E eu digo a você, Clara, e a Nivaldo, eu costumo dizer muito isso. Eu sei que eu estou menos pior a cada dia, porque a mediação, cada mediação te leva... Te melhora. Porque mexe com você em lugares assim, você vai visitando situações que você viveu ou que você achava que tinha controle sobre, ou que você tinha uma visão sobre, e quando você escuta um lado, escuta o outro, muda tudo. A oitiva, essa oitiva é completa, né? Como eu disse há um pouco atrás, ali todo mundo tem razão. Perfeito. Né? A gente não está ali para julgar ninguém, a gente está para ouvir e acolher. E para a gente fazer o quê? O que é que o mediador faz? O problema não é meu, o problema não é seu, o problema é da mesa. Vamos botar ele ali, vamos cuidar dele. E que a mediação tem que ser, na verdade, tem que ser levada para a vida, né, Ana? Total. Tem que ser levada para a os vida, em espaços. todos os espaços, é verdade. E é interessante, Clara, porque eu sempre tenho falado sobre isso. Se os conflitos estão em todos os locais, eu preciso de mediadores em todos os locais. O profissional desejado pelo mercado, ele é essencialmente um mediador de conflitos. É isso mesmo. Se você é empresária, por exemplo, você quer contratar alguém, você vai contratar uma pessoa que quando vê o conflito se desespera Ou e não saiba pensa em solução, ou quando alguém que vê o conflito uma skill pensa, tudo bem, importantíssima, e aí, como é que eu soluciono isso? E aí eu percebo que já tem uma nova geração chegando. A gente falou de muitas coisas negativas, né? Mas a coisa tem melhorado também? Tem. Teve um dia desses que eu estava mediando uma sessão e tinha um aluno meu que era advogado. E eu fiquei muito feliz. Não por uma parte vaidosa de ter sido um aluno, mas por ver uma postura diferente. Ele sabia qual era o papel dele ali. Ele sabia que a fala era do cliente dele, que o papel era ele auxiliar aquele cliente e negociar. Ele estava ali negociando, conversou com outro advogado e era um esforço unilateral, porque eu percebi o despreparo do outro colega, entendeu? Então, é sobre isso. Então, eu tenho plena convicção que essa nova geração chegando, vai mudando, só que não, a mudança também não pode ser só da advocacia. Perfeito. Então as universidades precisam de fato encarar isso e não é colocando proforme, por exemplo, numa grade curricular, né, uma disciplina sobre se de fato aquele profissional que está lecionando, ele não tem propriedade intelectual para falar com aquilo e vai falar conceitozinho tão somente, mas de fato qual é a mudança de formação que aquele profissional está tendo. E outra, se você perceber, nas maiorias das grades dos cursos tradicionais, a gente não tem a inclusão de componentes curriculares voltados
autocomposição e métodos de resolução de conflitos para além da decisão judicial. Aí esses alunos vão ver aonde? Em processo civil? Em TGP? Consegue perceber? Não. Então, e como é que esse profissional ele vai trabalhar, por exemplo, numa câmara privada em São Paulo, em Belo Horizonte, em outro local, e não está sabendo atuar na mediação judicial, quanto mais fora disso. Então, acho que é esse o cenário. Perfeito. E eu amei esse espaço aqui também. Muito bom. Eu queria agradecer, mas para terminar, eu queria que vocês deixassem assim, uma frase de estímulo, né, para quem quer aí caminhar nessa linha da mediação. E para a gente finalizar, eu dizer que eu aprendi bastante também com vocês. Eu acho que eu já venho acompanhando também, né? Nivaldo já acompanhei na dissertação de mestrado. Mediação é um tema que me é caro, justamente por conta dessa... Muito mais dentro da área acadêmica, né? Por já também ter essa linha com a mediação fraterna. E também no dia a dia por atuar mesmo, né? No sentido, não tenho técnicas de mediação, né? Mas no dia a dia trabalhar dentro dessa advocacia que seja muito mais, né, consultiva, contributiva, conciliadora, né? Que eu acho que é o que eu entendo como relevante nos dias atuais, né? Muito mais do que ir para o conflito. Eu penso que a gente precisa trabalhar dentro de uma lógica do diálogo, né? O diálogo, ele traz muito mais paz e traz muito mais fraternidade, que é o que eu acredito, né? Perfeito. Eu acho que a frase que eu queria deixar aí para você que está acompanhando é uma frase até clichê, que muitas vezes a gente observa nas redes sociais, e é de um livro muito significativo para mim, que é O Pequeno Príncipe, quando ele traz que o essencial ele é invisível aos olhos. Então, às vezes, a gente se apega muito a uma simples questão jurídica, mas aquilo não é a importância daquele caso. É como aquelas pessoas estão, por exemplo, se sentindo, a história delas, a gente saber o real interesse delas, é saber o sentimento delas. Então, isso é essencial de verdade. E quando a gente fala sobre mudança de paradigmas, né, sobre mudança de cultura jurídica, mudar cultura é muito difícil. Ver uma questão por outros olhares, a gente precisa se voltar para o que é essencial, que é a valorização da pessoa humana, né? O processo não deve ser encarado como algo doloroso, como um sofrimento, mas como experiência da gente pensar criativamente, né, sobre aquela questão. E é por isso até que a gente está pensando nesse curso, vou pedir que a Ana possa falar, né, para que vocês, profissionais, vocês busquem essa qualificação e saiam desse espaço, parecendo a Gabriela de Jorge Amado. Eu nasci assim, você para sempre assim, né? Não vou aprender. Vou morrer assim, né? Vou morrer assim. Agora baixou. Exatamente. Então, percebam, gente, vocês possuem diversas oportunidades de se especializar, de se capacitar, de mudar aí essa sua atuação profissional deveras retrógrada. Né? Eita, claro, uma frase. É complicado, né? Eu sempre acho que é muito difícil resumir, né? Apesar de quando a gente começa a mexer nessa situação, né? Mas eu sempre... eu digo para os meus alunos na mediação que o lugar mais sagrado é o outro, né? Vamos aprender a cuidar do outro, primeiro cuidando da gente, né? Porque eu costumo dizer, né? E é uma verdade. Se eu não sou mediada, eu não posso mediar o outro, né? Então, assim, esse cuidado, esse zelo pelo outro, né? A gente olhar o outro como um lugar sagrado, no sentido de que, poxa vida, né? Que bom que você me procurou, que bom que você chegou até mim. E como isso nos traz uma responsabilidade redobrada, né? Que a gente tem esse olhar de cuidado e de compromisso e responsabilidade com o outro, né, que extrapola essas razões de honorários. A gente não veja o outro como coisa, mas como pessoa. Perfeito. Né? E dizer que a gente, né, eu e o professor Nivaldo, a gente agora está nessa parceria, a gente vai ter agora, a partir do dia 9 de novembro, nós teremos esse curso, como eu disse, das 40 horas, e estaremos já fazendo para 2025 a nossa grade dos cursos de aperfeiçoamento para o mediador. Teremos um curso para advogados. Eu já sou advogado, já sou mediador. Ana, eu quero fazer uma reciclagem nesse. Quer revisitar, porque a gente é fora da caixa total, já deu para perceber. Né? O nosso curso de mediação, a gente vai para as 40 horas do CNJ, mas a gente não trabalha na caixinha. Porque no dia que eu aprendi que eu não tinha que ficar dentro da caixa, Ave Maria, meu Deus, misericórdia. Né? Foi o grande achado da minha vida. Então, assim, se tiver interesse, @Câmara Media, @Professor Nivaldo, @AnaSarmento.media, para tirar as dúvidas. A gente está super à disposição e as nossas
inscrições vão começar agora essa semana. Muito Maravilha. obrigada, viu, Clara? Obrigada. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por me permitir partilhar esse momento com você e com o Ni. Agora é Ni. E eu acho que o nome do podcast ele não seria mais propício, né? Porque a gente sente vontade, de fato, a falar as claras. Muito obrigada mesmo. Assim, quero dar parabéns a você por essa possibilidade, né? Por esse espaço que às vezes a gente não tem, né? Quando a gente chega para uma entrevista, né? Às vezes a cabeça vai, né? A pessoa tem um pensamento acelerado, eu vou falar, a gente pensa em tanta coisa e acaba não falando nada daquilo. E como a gente aqui passeou por tantos lugares, né? E eu espero contribuir, né? Isso. E a gente agradece muito o espaço. Demais, Clara. Parabéns. Eu que agradeço. Para mim foi uma alegria muito grande. E para os telespectadores também, que eu acredito que foi uma contribuição, porque aprender, né, é sempre, para mim, a educação é o que transforma. Então, eu não tenho nada para deixar nessa vida, né, a não ser a educação. A riqueza, né? Essa é a riqueza e é o que eu acredito e é o que eu posso contribuir, né, para a sociedade. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Ni. Muito obrigada, Ana Sarmento. E muito obrigada a todos os que nos ouviram. E continue acompanhando, né, o nosso podcast, Falando às Claras. E em relação à mediação, não apenas trazer a mediação para os espaços, enfim, processuais, extraprocessuais, mas trazer a mediação para a vida. Exato. E até o próximo episódio.